Postei um vídeo na semana passada sobre os motivos que me fizeram desistir da advocacia. E um colega inscrito aqui do canal, ele me mandou um comentário que me deixou assim... Cara, ontem eu fui dormir pensando na pergunta que esse cara mandou ali nos comentários. Na verdade não foi nenhuma pergunta, foi mais um desabafo mesmo. Ele mandou o seguinte: cara, tenho 32 anos e não consegui nada. Só tenho a faculdade de Direito e a OAB. Não sei o que faço. A gente vê no Instagram, principalmente, muita gente ostentando, exibindo resultados que talvez não correspondam à realidade. A gente acaba muitas vezes se comparando. As pessoas fantasiam na internet um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, e quem consome esse tipo de conteúdo acaba ficando, assim, até meio depressivo mesmo. Isso vai gerando um sentimento muito negativo. E eu procuro aqui nesse canal tentar fazer justamente o oposto, mostrar como eu, com 38 anos hoje, precisei passar por alguns momentos difíceis para chegar onde eu cheguei hoje. E assim, eu também, muitas vezes quando eu olho e me comparo com outras pessoas da internet, fico com a sensação de que, pô, eu não cheguei tão longe, poderia ter ido mais longe, poderia ter conquistado mais. Mas é muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação. E nesse vídeo aqui eu quero despertar reflexão de pessoas que, talvez como ele, tenham essa sensação de que conquistaram pouco ao longo dos anos. Eu quero te convidar em primeiro lugar a deixar um like e o YouTube entenda que é um vídeo que pode ser útil para outras pessoas nas mesmas condições que você, que talvez considerem interessante fazer uma avaliação, uma reflexão como essa sobre até onde elas conseguiram chegar, até onde elas podem conseguir chegar profissionalmente, trabalhando aí na área jurídica, seja como advogado, seja aí como concurseiro, almejando cargo público, enfim, é muito interessante a gente fazer esse tipo de reflexão. O nosso colega mandou aqui, vou repetir de novo a pergunta. Cara, tenho 32 anos e não consegui nada. Só tenho a faculdade de Direito e a OAB. Bom, para começar, eu acho que o problema aqui ele não é nem muitas vezes profissional, acadêmico. O cara já se formou e o cara já passou na OAB. Então, vamos partir do pressuposto de que muita gente sequer consegue passar na OAB. Você já está um passo adiante, porque você já tem a OAB. Beleza. Primeiro você precisa reconhecer essa conquista, é uma conquista, pô. A gente vê aí pessoas que passam anos e anos e anos tentando passar no exame de ordem e não conseguem. Você já conseguiu, então você já conquistou alguma coisa. A gente muitas vezes não consegue perceber que o nosso problema muitas vezes pode ser a própria mentalidade, né? Isso nos últimos anos acabou ganhando uma conotação um pouco negativa na internet, né? Esse negócio de questão de mindset, papo de coach, papo de guru, mas cara, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos são uma das coisas mais importantes para os resultados que a gente vai conseguir conquistar na vida. Se você se vê como alguém incapaz de conquistar as coisas profissionalmente, muito provavelmente você será incapaz, porque é como você se enxerga, e se você se enxerga assim, você não vai conseguir desenvolver ali as atividades que são necessárias para de fato chegar aonde você gostaria de estar. Você em primeiro lugar precisa ser capaz de reconhecer ali as suas qualidades, reconhecer os seus feitos, as suas conquistas, ainda que elas pareçam pequenas. Tem muita gente que está aí sonhando em passar na OAB, e você já passou. Quando eu vim para o YouTube e comecei a falar sobre assuntos jurídicos em geral, eu comecei a perceber que nos comentários muita gente via muito valor nessas minhas experiências de vida, principalmente um dos primeiros vídeos que eu postei aqui sobre quanto dinheiro eu fiz trabalhando com direito. Eu contei ali da minha época de estagiário, da minha época de policial militar, da minha época de técnico. Então eu comecei a ver que, cara, eu já passei por muita coisa nessa vida que eu não dou valor, mas que as experiências que eu adquiri ali, o amadurecimento que tudo aquilo me trouxe, tem utilidade para outras pessoas. Então eu quero te convidar a fazer essa mesma reflexão, cara. Você já passou por alguns estágios aí da vida que hoje te colocam numa posição
de um pouco mais de maturidade. Você já se formou em direito, você já tem a sua OAB, então você já tem isso. Você não pode virar e falar não tenho nada. Beleza, isso você já tem. A primeira coisa que você precisa trabalhar aí são os seus pensamentos, a sua mentalidade, né? Beleza, agora consciente do que você já tem, acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre uma autoanálise realmente. Agora, um olhar um pouco talvez mais crítico sobre si mesmo e refletir. Que muita gente se sente insegura e insatisfeita com seus resultados porque ela não tem confiança no próprio trabalho. O que você faz para ter segurança no seu próprio trabalho? Se você trabalha no contencioso aí e atende as partes, potenciais clientes interessados no seu serviço, cara, primeira coisa, você precisa dominar a área jurídica. Você precisa ter segurança para aconselhar um potencial cliente, para dizer, cara, a sua solução, a gente vai entrar com a ação dessa maneira. Assim, eu falo isso e até parece um pouco óbvio, mas não é para muita gente. Você se sente seguro para aconselhar juridicamente? Você se sente seguro para procurar o judiciário e apresentar uma pretensão ali? Você se sente seguro para escrever? Você se sente seguro para despachar com um magistrado? Como que funciona isso? Muita coisa é na experiência prática mesmo, mas outras não. Você vai adquirir essa confiança a partir do momento que você tem clareza de que você domina uma certa matéria jurídica. Como é que eu vou aconselhar uma empresária sendo que eu não domino direito empresarial? Pô? Vou dar um exemplo muito claro sobre mim mesmo. Sou servidor público, trabalhei durante anos em turma cível, no âmbito de um tribunal estadual, em segundo grau. Então eu pegava ali desde ações de família, ações cíveis, de contratos, locação, direito do consumidor, direito bancário, direito na área da saúde. Cara, eu vi de tudo nos 6 anos que eu trabalhei numa turma cível em segundo grau de jurisdição. Então eu me lutava pronunciamentos judiciais em sede de apelação, em sede de agravo de instrumento, em mandado de segurança. Então eu vi de tudo. Eu tenho dentro de casa a minha esposa que é empresária. Então, eventualmente surge alguma questão jurídica, tributária na vida dela que eu sou um servidor público, mas eu não sou um advogado. Eu tive 1 ano de experiência prática na advocacia lá em 2011. Então, assim, eu não me sinto habilitado para... Eu posso iluminar alguma coisa ou outra, amor, faz assim e tal, mas em determinadas situações a gente tem que consultar o advogado, pô. Porque é o advogado que vai me dar a clareza do que a gente deve fazer, do que a minha esposa deve fazer, como ela deve se precaver em determinadas circunstâncias. Então, assim, é necessário ter consciência das próprias limitações, mas saber quais são as áreas que você domina para exercer a profissão de forma confiante, com segurança. Você domina o processo civil? Você domina o processo penal? Você domina no direito material aí sucessões, família? Você consegue pegar um divórcio aí, matar no peito e vou resolver? Você consegue transmitir essa segurança para um cliente? Então, assim, você tem a sua OAB, mas diz que não conquistou nada. Mas como está essa parte? Você de fato domina a área jurídica para aconselhar uma parte com segurança, para apresentar uma demanda em juízo sem cometer erros? Assim, como está o seu estudo, cara? Como está o seu conhecimento técnico? Isso é muito importante. Então, beleza, vamos supor que está tudo excelente. Tu é o cara aí do processo civil, você consegue matar no peito em qualquer tipo de ação, procedimento especial, ação de usucapião, tu consegue resolver, mas a advocacia não está indo para frente. Então, cara, o problema então não é o conhecimento técnico, não é o serviço. O problema talvez seja então conhecimento extrajurídico. Não conquistei nada com a advocacia. Tá, o que você tem feito então para ter mais clientes? Eu também não
não me sinto habilitado para vir aqui e falar sobre como alguém pode conquistar clientes na advocacia, porque eu não advogo. Mas eu posso te dar, talvez, uma luz. Cara, o que você estuda em termos de prospecção, em termos de publicidade na área da advocacia? Como você se posiciona na internet? Porque, assim, se você não entender como funciona um fluxo de um cliente que tem um problema jurídico e precisa de um advogado, você não vai ser capaz de atender um cliente que tem essa demanda. É muito complicado a gente querer ter sucesso em 2026 trabalhando na área jurídica com a cabeça de quem venceu nessa área em 1990, em 2002, 2005. O mundo mudou totalmente nos últimos 5 anos aí. Pré-pandemia, a gente pode considerar que ainda talvez dava para desenvolver um modelo mais antigo, mas depois da pandemia, cara, a digitalização da forma de prospectar clientes, da forma de se posicionar enquanto profissional em qualquer área, e também na área jurídica, mudou totalmente, pô. Então, se você não busca estudar, se atualizar sobre como prospectar cliente, sobre como fechar contratos, sobre como negociar, sobre como gerar valor, sobre como externar a sua autoridade como profissional da área jurídica para o público leigo, vai ser muito difícil vencer nessa área. Vai ser muito difícil. Porque a advocacia, no final do dia, ela é um serviço. E quem vende serviço precisa entender de processo de venda. Você sabe se vender? Como que uma empresa se posiciona para vender um serviço? Cara, você no fim das contas presta um serviço. Então você é um empresário que precisa saber como vender o seu serviço jurídico. Você estuda isso? Você se relaciona com pessoas que fazem isso? Porque se você estiver isolado no mundo, como o único advogado aí da sua região, você não vai ter com quem dialogar sobre esses problemas, você não vai ter com quem trocar experiências, então isso é tudo muito importante, cara. Você tem 32 anos e tá aí na advocacia. Se você ainda não teve clareza sobre esses aspectos aqui que a gente está trabalhando, é necessário repensar a forma como você está exercendo a profissão. E eu não estou aqui para dar respostas prontas. Eu falei no começo do vídeo que isso aqui é para despertar apenas a reflexão. Pense, e eu, assim, espero sinceramente que você consiga se encontrar na advocacia, porque a advocacia é uma área muito promissora e ela pode trazer frutos excelentes aí para a sua vida. Desejo sinceramente que você saia desse vídeo com algo útil, com algo que te faça avançar e, enfim, repensar, e eu digo em termos de mentalidade, sobre o que você já conquistou e sobre o que você pode conquistar. Porque você pode, cara. Se você buscar esse tipo de conhecimento técnico num nível mais elevado, se você buscar esse conhecimento extrajurídico com mais vontade, com mais consciência, cara, você pode, pô. Você pode. Você já passou na OAB, você já se formou em direito, então você precisa passar para esse outro nível. E você consegue, pô. Essa questão de mentalidade é isso, é você se ver capaz. Você consegue se você procurar nos lugares certos, se informar com as pessoas certas, consumir os conteúdos corretos. Beleza? Se esse é o seu caso, eu falo aqui mais com a pessoa que fez um comentário, mas se você assistiu esse vídeo, caiu aqui de paraquedas, é isso. Aqui a gente fala sobre esses assuntos da prática jurídica cotidiana, assuntos relacionados também a concurso público, para quem não é da área da advocacia, mas, assim, é tudo meio que no freestyle, eu não faço textinho de chat GPT e venho aqui ficar lendo com o teleprompter, não. Conversa real, conversa sincera, e eu te convido a se inscrever aqui no canal Habeas Vox, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.